A paz do Senhor Jesus, somos de Deus, uma nova semana, a glória de Deus, e nós estamos aqui, firme no nosso propósito, aleluia, de ler e crer na palavra do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar meditando em Deuteronômio, nos capítulos de 20 a 22, em Marcos 13, do 21 ao 37. Amém? Antes de iniciarmos nossa leitura, falamos com o nosso Pai querido, dizendo assim: Pai Santo, Pai fiel, Pai querido e amado. Aleluia, nesse momento, Pai amado, aleluia, abrimos a Tua palavra. Palavra essa que é aberta, é o Senhor falando conosco. Senhor, nos direciona na Tua palavra, nos capacita, nos dá discernimento, entendimento, nos dá, aleluia, o dom, Senhor, de discernir a tua santa e poderosa palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor, que possamos crer que ao meditarmos na tua palavra, promessas estão sendo liberadas para as nossas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor está nos fortalecendo e falando conosco. Que gravamos a tua palavra na tauba do nosso coração, que guardamos ela, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra ti. Que possamos, Paizinho querido, Paizinho amado, estar sempre firme, aleluia, alicerçados na tua palavra, em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 20, leis de guerra. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldado do que vocês, aleluia, e tem muitos cavalos e carros de guerra, não fique com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começar o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelita, escute o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assuste, não se apavore, não fique com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui homens que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. Se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. Se houver aqui um homem que já contratou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem se case com a sua mulher. Os oficiais também dirão: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. Quando os oficiais acabaram de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, faça uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, então, aleluia, porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerque a cidade e Deus a entregará na mão de vocês. Matem a espada todos os homens, mas fique com as mulheres e as crianças e os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhe dará, aleluia, o que era do inimigo e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Faça isso com todas as cidades que fiquem fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistar as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores conforme Deus mandou. Acabem com
todos estes povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, aleluia, os jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que pratica quando adoram o Senhor Deus. Isso seria um pecado grave para o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demore conquistá-la. Nesse caso, não derrube as árvores frutíferas que houver ali. Coma dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas. Use os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Capítulo de número 21. Crises de morte. Moisés disse ao povo: quando vocês estiverem vivendo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando, pode acontecer que encontre no campo, aleluia, o corpo de um homem assassinado, e se não e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes, os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto, as cidades em redor. Os líderes das cidades que ficam mais perto, no lugar onde estava o corpo, pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada e nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu e para o servirem, para darem a benção em nome do Senhor, para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: nós não matemos esse homem e nem sabemos quem foi, aleluia, que de Israel, o povo que livrar, aleluia. Não sabemos quem matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, o Senhor Deus perdoa o teu povo, aleluia, de Israel, o povo que livrasse do Egito. Não culpe o povo e não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Prisioneiras de guerra. Quando o Senhor nosso Deus fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que vocês vejam entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve para casa, aonde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto um mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá prendê-la e nem maltratá-la, pois você a humilhou forçando a casar com você. Os direitos do primeiro filho. Pode acontecer que Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas, aleluia, cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é o filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos do primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem menos gosta, pois é o primeiro e os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Filhos desobedientes.
Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece os pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então, os pais devem levar aos líderes da cidade e no lugar de julgamento na praça pública. Eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo, e todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Diversas leis. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixe que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sustentá-lo antes, sepultá-lo, perdão, igreja, sepultá-los antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Aleluia. Sepulte o corpo, para que não fiquem impura a terra que o Senhor, nosso Deus, aleluia, está dando a vocês. Capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e você viu o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe. Se o jumento ou boi, que é de outro israelita, cair na estrada e você viu o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem homens usar roupa de mulher. Aleluia. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que faz isso. Se vocês encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou os ovos, não peguem a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você, aleluia, e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair e morrer. Não plante na sua plantação de uva qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzem. Você terá de entregar tudo ao sacerdote. Não ponha junto um boi e um jumento para puxarem um arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturado. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pureza sexual e casamento. Pode acontecer que um homem case depois de ter tido relação com uma mulher. Aleluia, com a mulher e não queira mais saber dela. Aí começa a calúnia, a dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e no lugar de julgamento, na praça pública, mostrarão um lençol com as manchas de sangue que prova que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes, aleluia, que ela era virgem quando casou. Aleluia. Dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis mais saber dela. Começou a caluniá-la, dizendo que não era virgem quando casaram. Pois veja que a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então este pegarão o homem
pegarão o homem e lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. E essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado. Aleluia, sim, porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Aleluia, ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com o homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se uma cidade for encontrado um homem tendo relação com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, leve os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal no meio do povo de Israel. Mas foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não faça nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo e ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, até que o preço de uma, aleluia, de prata, que é o preço de uma virgem, ela forçou e por isso será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relação com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Essa foi a nossa leitura de Deuteronômio, dos capítulos 20 ao 22. Agora iremos meditar em Marcos, capítulo 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dos versículos, aleluia, 21 ao 37. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra, Evangelho de São Marcos diz assim: portanto, se alguém disser para vocês, veja, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas, aleluia, e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, estou dizendo tudo isso antes que aconteça. A vinda do Filho do Homem. Aleluia. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, você sabe que está chegando o verão. Assim também, quando vierem acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. Jesus terminou dizendo: aleluia.
mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem um filho, mas somente o Pai. Vigie e fique alerta, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa, aleluia, de viagem para longe, mas antes de ir, dá ordem, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então, vigie, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. E se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhe digo, digo a todos: fiquem vigiando. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra, aleluia, as palavras, aleluia, do nosso propósito que estamos a meditar, aleluia, na leitura bíblica anual. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos, aleluia, nos manter firme nesta palavra e ficar vigiando sempre. Que o Senhor em Cristo vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.